O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou a Caixa Econômica Federal a pagar indenização a uma cliente por causa de movimentações fraudulentas. A cliente foi vítima de golpistas que fizeram saques indevidos na conta dela. O banco afirmou que não houve saque fraudulento, uma vez que não foram verificados indícios de fraude eletrônica nas transações contestadas. A Caixa alegou que a retirada de dinheiro foi realizada com cartão e senha pessoal da cliente. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao analisar o recurso, no entanto, destacou que os saques e compras debitados na conta da autora fugiram ao perfil dela, já que ocorreram de forma recorrente e de vários terminais. O TRF1 entendeu que a instituição foi negligente ao permitir as transações. De acordo com a decisão, o banco não conseguiu provar que não houve problema no serviço oferecido ou que a culpa era exclusivamente da consumidora. Dessa maneira, para ser afastada a responsabilidade civil da Caixa, não basta afirmar que não houve fraude, mas sim demonstrar que a correntista permitiu ou facilitou a utilização indevida do cartão. Assim, a instituição foi condenada a indenizar a cliente por danos morais e materiais. Dados do Banco Central mostram que só no primeiro trimestre deste ano ocorreram mais de 2.800 tentativas de fraudes por minuto no Brasil. Por isso, desde o mês passado, as instituições financeiras estão autorizadas a compartilhar entre si informações sobre tentativas de golpe. A medida é para contribuir com a prevenção e permitir melhoria nos controles internos. E para nos orientar sobre esses casos, esses golpes, conversamos agora ao vivo, de forma remota, com a advogada especialista em direito bancário, Samir Tomasi, a quem eu agradeço a presença aqui remotamente com a TV Justiça, no Jornal da Justiça, primeira edição, e desejo uma boa tarde já, doutor Samir. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Oportunidade de falar a respeito dessa situação que se torna cada vez mais comum. E como vimos na reportagem, uma situação muito comum é a alegação por parte das entidades bancárias de que a senha teria sido usada normalmente, digamos assim, entre aspas, e que por isso não teria havido fraude. É uma zona meio nebulosa para a decisão por parte da Justiça, não? Sim, normalmente a defesa dos bancos, eles se utilizam desse argumento como uma tese principal para tentar afastar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude. Contudo, mesmo que as operações tenham sido realizadas com a senha do acesso do cliente, existem outras questões extremamente importantes que podem acabar conduzindo à responsabilização da instituição financeira. Como um exemplo, eu posso dar o vazamento de dados sigilosos, né? Então, os golpistas tiveram acesso a dados que são sigilosos, que eles não poderiam ter tido acesso. Hoje existe também a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são legislações que, combinadas, auxiliam a busca, então, desse direito do consumidor de ele conseguir reaver esse valor perdido. Alguns bancos oferecem uma espécie de seguro para casos de golpes, mas também é uma outra zona um pouco nebulosa, porque existe obrigação por parte da entidade, no sentido de ter a segurança, fornecer segurança para os clientes e, da mesma forma, existem outros direitos que também têm de ser garantidos. Como é que funciona isso, doutor? Perfeito. A tua colocação ela é extremamente correta. Esse seguro contra golpes, na verdade, é mais um produto para que os bancos tirem algum proveito econômico dos seus clientes, né? Porque se o consumidor ele foi lesado em razão de uma falha na prestação de serviços da instituição financeira, ele sempre vai poder buscar a via judicial, obviamente, quando for negado pelo banco, que é muito comum, para reparar os danos sofridos em virtude dessas fraudes que acontecem muito normalmente nos dias atuais. Fala-se muito em caso de a pessoa ser vítima de um golpe desses, de se passar uma informação para o Banco Central. É importante qual o peso desse tipo de denúncia ser encaminhada para essa entidade? Perfeito. É sempre muito importante registrar a reclamação em todos os órgãos competentes, não só no Banco Central, porque isso tudo vai nos ajudar, no momento de uma discussão judicial, a demonstrar, comprovar a boa-fé do consumidor. Então, além do Banco Central, a gente sugere, inclusive, que se faça um boletim de ocorrência na Polícia Civil e que se conteste essas operações de fraude junto às instituições financeiras envolvidas, tanto a sua instituição de onde o dinheiro saiu, como a instituição onde o dinheiro foi destinado.
Além do aspecto criminal, penal que envolve essa questão, se trata de um crime, na verdade, existe a questão de que o portador da conta bancária, ele é um cliente também dessa instituição. O Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser acionado também nesses casos? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um facilitador no processo judicial, justamente pelo que você comentou, né, em relação à relação de consumo que se tem entre a pessoa física, a pessoa jurídica e uma instituição financeira. E ela sempre vai ser considerada uma hipossuficiente na relação, ou seja, a parte mais fraca. Contudo, o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem expressamente nenhuma questão relativa à fraude bancária. Hoje, o que respalda o consumidor em uma discussão judicial é o próprio entendimento consolidado dos tribunais superiores. Existem diversas decisões do STJ, por exemplo, que já afirmou jurisprudência no sentido de que as instituições possuem a responsabilidade pelas operações bancárias decorrente de fraudes atípicas ao perfil de consumo do correntista, como foi inclusive o tema da matéria aí da abertura, né, da nossa entrevista, onde o banco foi responsabilizado justamente por não conseguir comprovar essa atipicidade do perfil de consumo. Os correntistas que são vítimas, eles têm conseguido reaver o dinheiro perdido? Então, depende muito da situação, tá? A probabilidade de êxito dessa ação judicial ela é relacionada às particularidades de cada fraude. Então, como a gente já falou anteriormente, uma das principais responsabilizações é a atipicidade das operações que são realizadas na conta do consumidor. Então, isso significa que, mesmo que a vítima tenha atribuído involuntariamente para que o golpe seja bem sucedido, o banco ele é obrigado a bloquear essas operações, considerando que elas sejam suspeitas porque foge do perfil de consumo do correntista. Então, com base no histórico da conta, extrato bancário, muitas vezes é possível se chegar a uma responsabilização da instituição financeira. Outra situação é no próprio banco de destino, né, onde as contas foram abertas. Se ficar comprovado que essas contas elas foram utilizadas por muito tempo para a prática de golpes financeiros, ou mesmo que a abertura dessas contas foram feitas com documentos falsos, a gente consegue responsabilizar a instituição de destino do valor. Atualmente, os golpistas, propriamente dito, eles são profissionais na arte de aplicar o golpe, né? Então, eles realizam esse golpe por determinado período com o nome de alguma empresa em específico, depois fecham essa empresa, abrem outra, fecham a conta. Então, normalmente, para se ter sucesso em algum bloqueio de valores judicial junto com os golpistas, só se for agido assim muito rápido. Então, para você consumidor que sofreu um golpe ou teve algum conhecido que tenha sofrido um golpe ou vier a sofrer um golpe, vocês têm que ter ciência de que é muito importante, que é fundamental que seja agido de forma muito rápida para que as chances de êxito elas aumentem consideravelmente do que se aguardar um tempo para buscar essa reparação, porque pode ter prejuízos muito sérios e não conseguir, de fato, reaver mais esses valores, né? Doutor Samir, muito obrigado pela participação, pelas orientações. Vamos sempre acompanhar esse tipo de questão que, infelizmente, atinge muitos cidadãos. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado.